Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa noite? Aleluia! Quantos precisa de uma direção de Deus nessa noite? Então abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 3. Aleluia! E depois nós vamos para o livro de Jonas, tá? Fica um pouquinho atrás, viu? Umas 4 folhas para frente, daí já é o livro de Jonas, tá? Primeiro nós vamos ler o livro de Amós, capítulo 3. Fica depois de Joel, Oséias, Joel, Amós. Daí, capítulo 3, o versículo 7. Já quero também cumprimentar os amados ouvintes da Rádio Voz FM, a Rádio Shekinah, que também está em transmissão. Que Deus abençoe todos vocês nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí você vai lá no livro de Jonas, o capítulo 3. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse profeta fujão. Capítulo 3 do livro de Jonas diz assim: E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou sobre a cinza. Toma seu assento, amados. Ontem eu estava ali na minha casa, e essa palavra falou fortemente ao meu coração, e o Senhor me trouxe experiências o qual eu tinha vivido diante dessa palavra. Você viu que o livro de Amós diz que nada acontece sem antes Deus avisar os seus profetas. Nada acontece sem antes Deus avisar você. E foi assim. O Senhor chama Jonas, entrega a ele uma missão. Você vai à cidade de Nínive e fala para aquele povo que eles precisam se arrepender, que eles precisam entender o verdadeiro significado da minha palavra. O povo daquela cidade era um povo idolatra, um povo que adorava outros deuses, um povo que não queria saber do verdadeiro arrependimento. Mas o Senhor, Ele tinha um propósito naquela cidade. Assim como um dia Ele teve um propósito na minha e na sua vida. Porque para você estar aqui hoje, teve toda uma trajetória, não é assim? E o profeta Jonas fala: não vou não. Além da mensagem ser dura, eu conheço esse Deus, sei que Ele é um Deus misericordioso, Ele vai se arrepender e não vai fazer. E aí como que vai ficar? Não, prefiro evitar problema. E ele vai para Jope, e de Jope ele pega um navio ali e tenta fugir daquilo que o Senhor havia colocado, uma responsabilidade que o Senhor havia confiado em suas mãos.
Porque você profetizar algo de Deus, querido, é uma responsabilidade. Aí todos já conhecem essa história. Jonas vai, tenta fugir, mas aí o navio começa a balançar. Jonas é lançado no mar e é engolido pelo peixe. Eu quero entrar aqui nessa segunda parte, aonde o Senhor pela segunda vez, pastor Mazotti, aleluia, dá uma nova oportunidade a Jonas. Faz com que o peixe vomita ele em terra seca, porque aquilo que Deus determinou na sua vida vai se cumprir. Aquilo que Deus determinou para a tua casa vai se cumprir. O profeta pode fugir, o profeta pode até querer não entregar o recado, mas a palavra de Deus não passará, diz a palavra do Senhor, amados. A Bíblia diz que não passará sem que ela se cumpra. O Senhor havia ordenado, o Senhor havia ordenado a mensagem. E pela segunda vez o Senhor fala para ele: vai, desce e diga para aquele povo, 40 dias. 40 dias, se não houver arrependimento, a cidade será destruída. Aí ele viu que com Deus não poderia brincar, pastor Mazotti. Ele entendeu que a vida dele ficou totalmente na mão de Deus, porque no ventre do peixe, da baleia, ele começou a clamar o Deus Todo-Poderoso, e ele entendeu que o socorro dele vinha de Deus. Ou seja, o profeta entendeu que a vida dele dependia totalmente do Senhor. Ele vai entregar a palavra. E aqui eu quero colocar uma vírgula e entrar. 40 dias, quando o povo começou a ouvir, o desespero tomou conta da cidade de Nínive. O povo começou a se desesperar, começaram a se humilhar, a vestir, aleluia, de pano de saco, aleluia, a se envolver em cinza. Cinza representa humilhação, meus amados. O povo começou a se humilhar com a alma, com o coração, com o corpo físico, porque entendeu que daqui 40 dias o Senhor iria destruir aquela cidade. Quando eu ouvi essa palavra ontem, o Senhor me levou há quase 2 anos atrás, quando eu fui surpreendida por algo que eu não esperava, e o desespero tomou conta da minha alma, e eu não sabia, irmã Maria, o que eu fazia. Eu não sabia a quem recorrer. Liguei para os meus líderes, conversei, mas existia um vazio dentro da minha alma. E esse vazio, ele era pelo desespero. E eu falei: Senhor, agora eu perdi meu chão. Eu não tenho fé para conduzir esse barco. E foi exatamente, pastor Mazotti, quando eu entrei no meu quarto, foi essa palavra que o Senhor me deu. E quando eu entro no meu quarto, aleluia, que não era o meu quarto, era um quarto da minha casa, um quarto que hoje é ocupado. Aquele quarto, ele tem muitas lágrimas para contar. Eu entro naquele quarto de visita, quando eu dobro meus joelhos, falo: Senhor, uma direção, eu preciso de uma direção. Pastor, essa frase parece que ela foi aumentada como uma lente, e apenas essa frase eu lia: 40 dias. O texto era grande, mas só vinha essa frase aos meus olhos: 40 dias, Márcia. Falei: 40 dias o quê? O Senhor falou: 40 dias de jejum, e tu vai ver que eu vou mudar essa história.
dias, Márcia. Falei, 40 dias eu não tenho força. Irmãos, o desespero era tamanho. Eu não sabia que eu gritava, eu não sabia que eu chorava, eu não esperava por aquele. O problema você nunca espera, né? Ele chega do lado que você não imagina. Mas o Senhor, Ele está ali te observando. O problema não é para te matar, mas diante desse problema o Senhor tem algo a fazer, como fez nessa cidade com esse povo. Comecei o primeiro dia e não via nada acontecer. O terceiro dia, não conseguia ver nada. E eu dizia, Senhor, qual é a decisão que o Senhor quer que eu tome? Senhor, essa situação é sério, envolve meu ministério, envolve minha família. Senhor, não é uma situaçãozinha, pastor Mazzotti, que eu posso decidir de qualquer jeito. Tem muita gente decidindo as coisas de qualquer jeito e pagando preço. Tem muita gente abandonando o barco sem a ordem do comandante. A minha vontade era abandonar o barco. A minha vontade, carnal. Ei, Deus está falando aqui nessa noite já. Ei, homem, não abandona o barco que tu vai se arrepender. Porque se tu abandonar, tu vai sofrer a consequência e vai ter que nadar para chegar em terra firme novamente. E foi o que aconteceu. O terceiro dia não via nada e continuava chorando. O desespero, falava, Senhor, o que eu vou pregar? A minha alma chora. E eu tenho um problema, pastor Mazzotti, eu só sei pregar aquilo que eu sinto. Eu falei, Senhor, mas eu não tenho o que pregar porque a minha alma chora. E o Senhor dizia, prega. Eu dizia, eu não tenho o que pregar. Terceiro dia, as lágrimas continuavam. Aí eu fui para o meu quarto mesmo, e eu me lembro como se fosse hoje. Ali eu não dobrei o joelho, eu me lancei naquele chão, e o Senhor falou comigo, a partir de hoje, foi muito forte, Marluz, aleluia. Aquele homem desceu naquele quarto, parou do meu lado e disse, ei, eu estava aqui de joelho, pastor Mazzotti, e ele disse, ei, e eu escutei o ei, como assim, ei, olha para mim, e eu falei, Senhor, eu não aguento mais, e ele disse, ei, a partir de hoje, escute bem, pastor Mazzotti, eu seco as tuas lágrimas. Eu falei, impossível, Senhor, secar, porque o meu coração está muito triste. Aquele homem falou pela segunda vez, a partir de hoje, eu seco as tuas lágrimas. A partir de agora, tu não chora mais. Querido, foi tão forte, que naquele mesmo instante, irmão Johnny, os meus olhos secaram todas as lágrimas que tinha. Irmã Lúcia, no mesmo instante, eu estava chorando e não era pouco não. No mesmo instante não tinha mais. Aí eu comecei a fazer força, falei, não, mas peraí, eu estava chorando agora. E eu comecei a tentar chorar e não conseguia mais, irmã Thalita. Porque o Senhor que falava comigo é o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o controle dos céus e da terra, aquele que segura o mar com a palma das suas mãos, aquele que controla a sua vida, aquele que entra no teu casamento, aquele que destrói toda a potestade que se levantou com o propósito de destruir a tua casa. Ele é maior. Não chorava mais. Por mais que eu queria, Marcela, não tinha mais lágrima. Não tinha mais. Não consegui chorar mais com essa situação. Dentro de mim ficou uma fortaleza. Como se a minha alma, irmã Lúcia, se tornasse uma alma de bronze. E eu fiquei preocupada, falei, Senhor, mas eu não estou sentindo sentimento.
Senhor, os meus sentimentos sumiram. Senhor, eu não quero ficar assim. O Senhor trabalhando, irmão Johnny. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Essa situação que você está passando não é para destruir, aleluia, a sua vida emocional, não é para destruir o seu psicológico, é para te trazer estrutura. Então entenda naquilo que Deus vai fazer diante dessa prova. Continuei marchando, levando a minha vida na presença de Deus. Só que eu não tinha mais sentimento. Não tinha mais sentimento. E eu falava para Deus: o que está acontecendo? O Senhor falou: eu te disse 40 dias, ainda não está nem no 10º. Eu continuei fazendo a minha vida, indo para a igreja, voltando, estudando, fazendo a minha faculdade. Por isso que eu cheguei a esse horário. E eu não estava entendendo. Chegou no 20º, nada. Chegou no 21º, já comecei a ver a Deus. O Senhor começou a moer. O Senhor começou a trabalhar no profundo. O Senhor começou a entrar, aleluia, dentro da minha casa. E começou a moer, como hortelã. E eu me lembro que o meu esposo, meu amado esposo, a minha vida, ele sabe disso. Ele era como crente girafa. Ele vinha na igreja, mas o pescoço ficava lá fora. Só o corpo entrava, cabeça lá. E eu me lembro, como se fosse hoje, 22º, pastor Mazotti, Deus começou a trabalhar. Os 40 dias que Deus havia me pedido. Deus vai fazer coisas lindas aqui, pastor Mazotti. Essa palavra não é em vão, amados. A palavra de Deus, ela tem poder. A Bíblia diz: se creres, verá o meu milagre. Eu chegava da faculdade. Tudo bem? Já jantou? Beleza. Era assim. O Senhor me havia me pedido 40 dias. Eu não podia fazer nada daquilo que eu queria. Eu tinha que conversar as coisas certas. Ainda tinha que fazer o papel da mulher sábia. Escute bem. 25º. Meu Deus, o homem jejuava até as 6 da tarde, gente. Para quem não conseguia ir até as 10 da manhã. Até as 6 da tarde o jejum. Você lembra disso, meu amor? Você lembra, meu amor, até as 6 da tarde? Para quem não conseguia jejuar, até as 10 da noite. Falei, e Jesus trabalhando. 30º dia. É 30º mesmo? Falei certo? Estava magrinho, né? Tinha perdido uns quilos, irmã Zenilda. Mais ainda. Muito jejum, irmã Zenilda. E eu continuava: tudo bem. Irmã, meu coração foi um bronze. 32º. A mão de Deus entrou dentro da alma dele. Deus, no 32º dia, Deus desceu dentro dessa igreja. Ele não disse que era 40, não tinha nem chegado aos 40. Ele entrou. Esse homem gritava o grito na alma. Quando ele soltou o grito da alma, o Espírito Santo tomou a alma dele. O culto acabou, começou a oração. De repente, meu esposo é super tímido. Ele foi tomado. O próprio Deus, pastor Mazotti, fez com que gritasse a alma dele. Quando ele deu aquele grito, eu me lembro que a pastora Daniele disse: espírito da morte, eu te repreendo. O diabo não queria largar.
O diabo não quer perder os teus. O diabo não quer perder você. O diabo não quer que você, aleluia, seja purificado, transformado pelo sangue de Jesus. Mas você vai ser, o teu marido vai ser, porque Jesus, Ele é o dono da obra. Trigésimo oitavo dia. Nossa, Jesus transformou, que até eu me assustava, irmão. Falei, meu Jesus, é tu mesmo. Só que eu fiquei fiel no propósito. Eu não saí daquilo que Ele me mandou. Eu não fui nem para a direita nem para a esquerda. A minha vontade, como eu disse, era descer do barco. Mas Jesus, nesse barco, Ele tinha um propósito de salvação na vida dele. Ei, conhecer a palavra é uma coisa, como o pastor já disse aqui no início. Agora você sair para fora e viver a palavra é totalmente diferente. Meu esposo conhecia, mas não sabia o que era praticar. Meu esposo não tinha experiência com o Espírito Santo. Aquele, aleluia, que diz assim para você, ó. Porque ele diz para mim, Márcia, isso você não pode fazer. Isso é pecado. Ai, Senhor, mas será? Isso você não pode. Márcia, não pode responder da mesma forma que te deram, aleluia, que lançaram essa palavra contra a tua vida. Não responda ao mesmo nível, porque você é uma nova criatura. O Espírito Santo é assim. Ele trabalha. Assim como Ele trabalha na minha vida, está trabalhando na minha vida. Você não é diferente. Mas quem sabe você está como Jonas, correndo dos seus compromissos, fugindo daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Quem sabe você não se acha capaz de fazer algo para Deus. Sabe por que você não se acha capaz? Sabe por que fica esse complexo de inferioridade na sua vida? Sabe por que você se sente sempre, ai meu Deus, será? É porque ainda você não teve uma atitude de fé. Tome uma atitude de fé nessa noite. Tome uma atitude assim como Jonas tomou pela segunda vez. Mas não espere a segunda nem a terceira, que pode ser tarde. Jonas só não perdeu a sua vida porque Deus tinha um propósito na vida dele. Eu tenho certeza, irmã Marluz, que Deus queria provar para Jonas o quanto ele era amado. Tu tivesse dó, Jonas. Tu não quisesse que eu tivesse misericórdia desse povo de Nínive. Mas você, quando eu matei a baboeira, você disse, como? A minha sombra. Jesus, Ele vai destruir a tua zona de conforto. Labachurica. Jesus, Ele vai tirar você desse conforto. Sabe por quê, Paula? Porque Deus tem um propósito na tua vida e não tem para onde tu fugir. Não tem para onde fugir das coisas de Deus, Débora. Pode até querer, aleluia, pode até tentar se esconder, mas Jesus vai prestar conta do talento que Ele entregou nas suas mãos. Jesus vai prestar conta daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Jesus é aquele que vai pedir conta. Ei, Jesus te deu um talento. Cada um de nós temos uma ferramenta. Qual é a tua? Você está com a enxada ou você está com o martelo? Qual é a sua ferramenta nessa noite? Ei, não importa, irmã, a minha ferramenta é dura demais. É uma picareta. Picareta destrói. Olha aí, não importa. Jesus, Ele vai usar você para destruir, mas vai te usar para construir. Você vai destruir o que é do diabo e vai reconstruir aquilo que é de Deus. 40 dias. O que representa para você esses 40 dias? Para mim, representa algo profundo. Representa, irmã Marluz, uma segunda etapa da minha vida. Para mim representou algo muito profundo. E sabe o que eu falo para Deus hoje? Hoje valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena.
tudo aquilo que o diabo queira destruir. Você conhece aquela palavra? Que toda vergonha ele transforma em dupla honra. Foi o que aconteceu comigo. Oh, aleluia! Toda vergonha, Marcelo, Deus, Ele coloca dupla honra quando confiamos no Senhor, amados. Ei, diga para ele, Jonas, se eles não se converter 40 dias, eu vou destruir essa cidade. Diga para ele, Márcia, 40 dias tu vai entrar num propósito. E diga para o teu, Márcia, que agora não é tu mais que vai atrás dele, mas é a minha bola de fogo que vai seguir ele. Foi tão profundo, irmã Maria. Irmãos, eu era muito ciumenta também. Jesus trabalhou. Irmão, às vezes eu via coisa onde não tinha. Ciumenta. E eu me lembro que uma vez eu estava na Vila irmão Marcos. Irmão Marcos gosta. Ele se diverte com meus casos, né, irmão Marcos? Irmão Marcos, eu estava na Vila A. E eu me lembro que eu estava indo levar meu filho, acho que era o Yuri que estava comigo, meu amor, no Costa Cavalcante, com uma consulta de rotina. Estou indo levar, o Silas passa, com a caminhonete. Falei, peraí, mas tem gente com ele. Falei, ei, tem alguém ali, naquele banco. E eu vou atrás dele, vou junto, vou atrás dele, e buzino, né? E ele, aí fui na frente, parei na frente e puxei o freio, tipo assim, agora tu vai ter que parar, porque eu tô na tua frente. Aí ele parou, eu desci, pastor Mazotti. Oi? Ele abaixou o vidro, já estava branco. O que essa maluca vai fazer? Abaixou o vidro e tinha uma senhora com ele no banco. Eu não conhecia. Uma senhora, daí tinha uma filha da senhora atrás. Ele, oi, essa senhora, eu estou indo ver um sítio dela. Eu falei, sítio? Aonde? Aí a senhorinha, eu estou indo mostrar para ele um sítio. Ali aonde? Aí a moça atrás, irmão Johnny, a filha da senhora, ele está indo ver o sítio. Beleza, então tá bom, gente, então tá, amor, tchau. Morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha, irmão Carlos. E o Senhor sabia que tinha que tratar comigo também. Então esses 40 dias de jejum, o que o jejum faz para você? Ele mata a carne, não é assim? Olha o que Deus faz. Ele trabalha dos dois lados. E foi o que Deus fez, amados. Eu achando que o jejum era só para ele, que nada, Jesus estava trabalhando em mim também. Passou os dias, o Senhor fez uma obra linda, e eu entendi que todo esse processo fazia parte de uma história que o Senhor escreveu. O diabo, Jesus, ele não quer que você peque. Jesus não quer que você se destrua. Mas a partir do momento que você dá lado para o diabo entra. Só que a misericórdia dele é muito maior. A misericórdia dele é muito maior. Jesus disse para mim, Márcia, a partir de hoje, pare de ficar atrás do seu marido. Senhor, eu tenho ciúme. Márcia, diga para ele que agora sou eu que vou atrás dele. Eu falei, Marcela, que eu não mando recado mesmo. Entreguei para ele, falei, olha, eu contemplei uma bola de fogo atrás da tua caminhoneta. Ele falei, sim, e era Jesus. Ele disse que eu não preciso mais ficar indo atrás de você. Agora é ele que vai. E depois que eu fiz isso, sabe o que aconteceu, irmão Marcelo? Jesus laçou ele e trouxe. Os 40 dias ele veio, até o 20º ele estava resistindo. Mas depois não teve mais jeito, né, amor?
E o Senhor fez algo tremendo. Queridos, quem me conhece sabe, eu prego aquilo que eu vivo. O que eu estou contando para vocês é um testemunho. Que quando eu escutei essa palavra, quando eu vi essa palavra ontem, Deus falava ao meu coração: tem muitos ali querendo descer do barco, querendo abandonar aquilo que eu dei. Tem muitas pessoas que estão sofrendo ações do adversário e não estão se dando em conta, porque não estão ligados em mim. Os seus olhos não estão focados no espiritual, estão até tentando: meu Deus, mas e agora, o que eu faço? Jesus não quer que você fique por obrigação com o teu marido. Jesus não quer que você fique por obrigação com a tua esposa. Nu você saiu do ventre da tua mãe, e é nu que você vai voltar. Você não precisa ficar por bens, você não precisa ficar, mas o que eu vou fazer? Ei, Jesus está falando nessa noite que tem gente aqui vivendo uma vida massacrada pelo diabo. Ei, mas missionária, peraí, como é que é, Deus? Já tem outra família, já está tempos fora. Labai tefe acaio. Jesus não quer que você fique escrava disso. Jesus não quer. Você lutou até aqui, mas agora faça esse propósito de 40 dias. Ei, eu, o Senhor, vou te responder. Está pensando que Jesus não tem parte com o diabo, não. Jesus não vai ficar te massacrando, te envergonhando, não. Agora tem coisas que somos nós que temos que tomar uma posição. E foi o que o Senhor falou comigo: 40 dias, Márcia, eu vou mudar. Porque sempre as minhas orações, queridos, era essa: Senhor, eu ganho tanta alma, e meu esposo sempre teve o coração muito fechado. Filho de crente, irmãos, filho de crente não é peixinho, viu? Filho de peixe não é peixinho nem sempre, viu? Filho de crente, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, pastor. Porque o meu sogro, dá gosto você ouvir ele falar do evangelho, dá gosto. Em contrapartida, os filhos, 3, 4. E eu dizia para Deus: eu não aceito perder o meu esposo para o diabo. Eu dizia para Deus assim: ó amados, eu falo de salvação. Senhor, eu ganho tantas almas, eu não aceito que meu esposo um dia se vá desse mundo, que esse mundo aqui estamos só de passagem. Eu posso ir primeiro que ele, mas eu tenho certeza, querido, que os 20 anos, desses 20 anos que estamos juntos, 12, 13 de conversão, eu tenho certeza que se eu for hoje, eu deixei um legado para minha família. Qual é o legado que você tem deixado para os teus? Eu tenho certeza, se Deus me recolher hoje, o meu papel eu fiz. Eu ensino o meu filho, eu prego para o meu esposo. Eu não prego apenas para a multidão, mas eu prego para a minha família primeiramente. Você precisa alcançar os seus. Você precisa alcançar os seus. Não deixe que o adversário consuma aquilo que Deus te deu de mais precioso. Só saio desse navio se a minha família sair. Olha que Noé fez, pastor Mazotti. Construiu uma arca, trouxe os dele. Não desista da sua família. Não desista do seu esposo. Pode ter um temperamento difícil. Esse não é o caso do meu, esse é eu. Meu esposo é uma benção. O teu pode ter um temperamento difícil, mas eu cedo, viu? Diante de Deus, filho, ai, quem não se rende? Oh, posso brigar com ele agora.
Daqui 2 minutos a gente tá, amor, eu te amo. Ele só faz. E eu falo isso, querido, sem demagogia nenhuma. Jesus, Ele quer resgatar a sua vida. Assim como Ele resgatou Jonas da profundeza, da barriga daquele peixe, Ele desce nessa noite para te resgatar, para resgatar os teus sonhos. Ei, como é que é, Jesus? Eu vou resgatar a moral aqui. Eu vou resgatar a moral aqui. Tem pessoas aqui que não têm honra. Tem pessoas aqui que não têm moral. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, não dão testemunhos lá fora. Mas eu vou resgatar a moral aqui. Deixa Jesus nessa noite fazer algo lindo na sua vida. Antes de eu orar por você, eu quero fazer um apelo. Depois eu quero também agradecer já a minha família que está aí, a Viu, vou cantar uma canção. Aleluia, eu creio que o Senhor já está trabalhando, Lica. Aleluia, esse Deus é lindo. Assim como Ele fez na minha vida, Cresci, Ele pode fazer na sua vida. Glórias a Deus, eu te dou, Pai. Irmã Tereza, assim como Deus fez na vida dos Silas, Deus pode fazer na vida dos teus. Coração sempre fechado, né? Silas sempre confiou na força do seu trabalhar, do seu braço. Eu tenho porque eu trabalho, se eu não trabalhar, cair do céu não cai, né, Márcia? Ele fala para mim, eu falo, é verdade. Mas se Deus não permitir que você saia dessa cama, nem sair dela, tu sai. Ei! Basta, irmã Marluz, um sopro de Deus, um olhar de Deus. Ah, meu Deus, quantas pessoas que confiam tanto na força do seu braço. Quantos testemunhos que ouvimos de pessoas, de uma simples bactéria que entrou no seu organismo, já não consegue mais levantar. De um simples ar que respirou, contaminado, perdeu totalmente parte do seu cérebro. Se Deus não é por nós, em vão vigiam os sentinelas. Se Deus não nos guardar, amados, coloca a sua guarnição em Deus. Deixa Jesus. Não adianta tu fugir não, negão. Não adianta tu correr não, filho. Não adianta, porque o resgate de Deus vai descer. Falei agora que eu via você em cima de uma moto, Labauiqué, Piacaio, e eu vejo a corrente de Deus no pneu dessa moto, Labachuricanta. E eu entendi que tu já está laçado, Labachuricanta. Não adianta se esconder.